mais um Dose de Morbidez. Oi, eu sou a Adriana do Redatora de Média e hoje vamos conversar sobre Mindhunter. Eu sempre fui fã de Criminal Minds, de CSI, de Dexter, e eis que no começo desse ano, uma amiga, beijo Val, me mandou um trailer de uma série, que é lançada na Netflix, chamada Mindhunter. Eu fiquei, meu Deus, isso é pra mim. E esperando quase 10 meses essa série. O que eu não sabia é que a série era baseada num livro, esse daqui de não ficção, Mindhunter, o primeiro caçador de serial killers americano, escrito pelo John Douglas e o Michael Shaker. O John Douglas trabalhou 25 anos no FBI e esse livro aqui foi recém-lançado pela editora Intrínseca. A editora me enviou o livro e me convidou para falar sobre ele com vocês, sabendo do meu gosto por morbidez. Então, obrigada por apoiarem meu trabalho aqui no canal. Caso você tenha interesse em comprar esse livro, eu vou deixar o link para compra aqui embaixo na descrição. Vamos lá, o John Douglas ele fez parte de um momento muito importante na criminologia. Ele revolucionou os modos de rastreamento e de captura de assassinos, desenvolvendo métodos para tentar descobrir como funcionava a mente de um serial killer. Na época, ele entrou no FBI em 1970. Não existia o termo serial killer. Inclusive, quem teria criado esse termo foi um colega dele, o Robert Ressler. Óbvio que não dá pra ter certeza disso, mas os dois de fato propagaram esse termo. No momento em que os crimes eram considerados crimes e ponto final, o agente especial John Douglas fez parte de um projeto muito importante para mudar a maneira de pensar nos crimes e nos rumos das investigações. Ele entrevistou e estudou diversos criminosos, assassinos, maníacos sexuais, torturadores e serial killers como Ted Bundy, Ed Kemper e até o Charles Manson. Nessa perspectiva eu achei ainda mais animal porque a gente não tem só o caso em si do serial killer. É uma pessoa que sentou frente a frente ali com os caras mais temidos do mundo, tomou a frente para estudar os casos e tentar entender o que tinha na mente dessas pessoas. Tem uma parte aqui que ele diz que ele sempre se interessou pelos processos de pensamento envolvidos no crime. Sempre que prendia alguém, fazia-lhe perguntas como o motivo dele ter escolhido determinado banco e não outro, o que fez selecionar certa vítima e não outra. E foi nesse processo que ele foi parar no campo da ciência comportamental da FBI, e foi isso que transformou a carreira dele. Ele diz aqui que a galera, os poderosos chefão do FBI, não curtia muito as psicologia não. Via como uma ciência fraca. Achavam que a aplicação da psicologia e da ciência comportamental nos crimes era uma besteira. Eles começaram com o estudo de reféns, princípios de negociação, ouviam gravações de negociações reais, e eles também citam que assistiram Um Dia de Cão, que eles assistem na série também, achei isso legal. E alguns anos depois que rolou aquele lance de fazer a encenação em sala de aula. Um exercício de simulação de negociação com o refém, igual que acontece na série. O John Douglas gostava de trabalhar tanto com o esquadrão de homicídio quanto com a equipe médico-legista, mas sempre tendia para um lado mais psicológico daquilo que se passava por trás da mente do assassino. Ele tinha um interesse pedagógico nos crimes. Te entendo, John, te entendo. Inclusive eu grifei o livro inteiro. Ele foi transferido para Quântico, que tem a unidade de ciência comportamental, quando ele tinha por volta de 32 anos. A primeira entrevista que ele fez, que ele relata aqui no livro, foi com o Ed Kemper. Tinha um histórico de família disfuncional, crueldade com animais, foi mandado para casa dos avós, onde ele ficava completamente isolado, solitário. Aos 14 anos ele matou a avó, de um jeito bem explosivo, e em seguida ele matou o avô, que ele gostava um pouco mais, mas ele matou porque não tinha como se livrar daquilo. Foi diagnosticado com um transtorno de personalidade passivo-agressiva e internado em um hospital psiquiátrico. Ele ficou lá até os 21 anos. Em 1972 ele deu carona para duas colegas de faculdade e assassinou as duas, e aí por diante ele não parou mais. Ele começou a desenvolver sua assinatura, seu modus operandi. Olha só a Adriana falando termos técnicos. Vou ler aqui as definições. Modus operandi é o comportamento adquirido. É o que o criminoso faz para cometer o crime. É algo que pode ser mudado, inclusive. A assinatura é o que o criminoso precisa para se satisfazer. É algo estático, que não pode ser alterado. Pegar um tipo de peça de roupa, pegar uma parte do corpo, esse tipo de coisa. A compulsão dele foi aumentando e aí ele foi matando mais pessoas. Inclusive, eu vou evitar descrever explicitamente qualquer crime, porque o YouTube está barrando. Mas o livro aqui descreve tudo tintim por tintim. Fato é que a figura do Ed Kemper impressionou pela fala mansa, tranquila. O John Douglas diz aqui, mas eu estaria mentindo se eu não admitisse que gostei do Ed. Ele era simpático, franco, sensível e tinha um ótimo senso de humor. Parece eu. O Ed Kemper ele era muito bom ali no que ele fazia, ele ia aprimorando cada vez mais a técnica dele. Teve uma vez que ele foi parado pela polícia por causa de um farol traseiro quebrado. E tinha 2 corpos no porta-mala e o policial disse que ele era muito educado e liberou ele só como uma advertência. E ele se sentia empolgado nessas situações, ele se revigorava. Eles destacam um importante pilar de possíveis serial killers, que eles chamam de tríade homicida. 1. Traço de crueldade com animais. 2. Fazer xixi na cama depois de uma idade esperada. 3. Propensão
propensão a causar incêndios. Agora, quando eu conhecer o cara, eu vou perguntar: você queria pôr fogo nas coisas quando você era criança? Você mijava na cama com 12 anos? Pra se precaver, né? Destaca também 3 palavras pra prestar atenção quando tá lidando com criminosos em série violentos, que é manipulação, dominação e controle. Tudo que eles fazem ou pensam tem por objetivo ajudá-los a preencher suas vidas desajustadas. Todo mundo que já leu, que já viu alguma coisa sobre serial killer sabe que eles 99% deles têm uma infância conturbada. Abuso físico, abuso mental, humilhação. Pequenos detalhes já fazem muita diferença para quem tem essa propensão. No final do livro ele mesmo diz que 25 anos de observação também me provaram que criminosos são mais criados do que nascidos assim. Toda aquela ideia de que já nasceu mal, que nasceu mal e acabou. Não. Tem muita influência. Alguém que exerceu uma influência negativa muito forte poderia ter exercido uma influência positiva muito forte. Mas é óbvio também que não é todo mundo que teve uma infância difícil que vai virar um serial killer. Até porque eu acho que isso já é outra coisa, né? Também dá pra chamar de resiliência, pessoas que aguentam toda a pancada e continuam ali firmes e fortes. Tem outras que surtam, tem outras que têm propensão a ter algum tipo de explosão e aí vai. Uma característica interessante que ele destaca aqui é que o sujeito raramente direciona sua raiva para o foco do ressentimento. Se o cara tem um problema com a mãe, muito provavelmente ele vai procurar um padrão pra aliviar aquilo. Por exemplo, com outras mulheres, né? Então ele vai sair matando mulheres de um jeito específico. E não diretamente a mãe. Outro traço comum é levar um troféu da vítima, levar alguma coisa da vítima. Que é o que eu tinha falado de assinatura. Faz reviver o crime. Revive a excitação, o estímulo do assassinato, ao mesmo tempo que reafirma mentalmente sua dominação e controle. Gente, é muito problema, muito problema. Ed Kemper, por exemplo, era mais fetichista do que sádico. Ele não queria torturar a pessoa com vida. Não via prazer na dor, como muitos fazem. Ele usa a frase: se você quiser compreender o artista, tem que analisar sua obra. Então tem todo um planejamento. Ele fala sobre o encontro com Manson e ele já compara com o Kemper. Enquanto o Ed Kemper era todo tranquilo, passava uma calma, tinha 2,10 metros de altura, sei lá. O Manson, ele fala que era franzino, não passava de 1,70, mas ele tinha uma influência no olhar, ele tinha um jeito insano de olhar. Não é à toa que ele matou 35 pessoas, aliás, ele mandou matar pra ele, né? A família Manson matou pra ele, ele nunca matou ninguém, porque ele tinha um puta poder de manipulação, controle mental com as pessoas. Eu tinha achado engraçado não botarem o Manson na série, né? Porque é, sei lá, o caso mais famoso que tem. Mas depois eu pensei na complexidade que seria contar a história desse homem, porque tem muita coisa envolvida. Então, sei lá, ia ter que ter 2 episódios, um episódio só pra isso. Acho bem provável que venha aí pra uma próxima temporada. Enfim, as entrevistas permitiam que eles compreendessem como a mente dos serial killers funcionava. Uma ideia, né, um traço de como eles eram, algo que possibilitasse eles se colocarem no lugar deles. Algo igualmente difícil que é preciso fazer é me colocar no lugar do agressor, pensar como ele, planejar como ele, compreender e sentir a gratificação dele naquele momento único da vida em que suas fantasias reprimidas se concretizam e ele, enfim, assume o controle, sendo inteiramente capaz de manipular e dominar outro ser humano. O lance de dominação e repressão infantil é muito pesado em quase todos. Naturalmente você deve estar se perguntando por que os criminosos condenados cooperariam com agentes federais. Verdade. Ele fala aqui que tem uns que se sentem culpados e essa é uma maneira de trabalhar isso mentalmente. Alguns acham que vão tirar algum benefício disso, alguns se sentem ignorados e esquecidos, aí eles acham que isso pode mudar. E tem outros que só querem mesmo reviver as fantasias ali, as hesitações que sentiram cometendo aqueles crimes. O caso do Richard Speck, que é tratado na série também, ele torturou 8 estudantes de medicina que moravam ali numa república. O John Douglas não considera ele um assassino em série, e sim um assassino em massa, que é uma pessoa que pode matar mais de 2 pessoas ali no mesmo momento. Ele invadiu essa casa para roubar, porque ele queria fugir da cidade. E aí tinha as mulheres lá dentro, ele amarrou todas, só que foram chegando as outras moradoras da casa e ele ficou meio sem reação. Ele deu uma pirada e começou uma sessão de tortura. Ele acabou deixando uma sobrevivente, eram 8, ele matou 7. Ele deixou essa sobrevivente porque ele perdeu a conta de quantas mulheres tinham na casa. Na série ele tá muito bem caracterizado, inclusive ocorreu aquele episódio do passarinho, não vou dizer aonde, só que não aconteceu com aqueles 2 agentes especiais do FBI, aconteceu com guardas da prisão. Ele foi contestado porque na prisão não poderia ter bicho, e ele disse: se não for meu, não vai ser de mais ninguém, e plau. John Douglas fala que ele precisava usar uma linguagem mais agressiva com esse tipo de criminoso, assim, irredutível, até pra intimidá-lo, e acaba deixando meio claro no caso do Speck aquele velho ditado que a ocasião faz o ladrão. Não é tão difícil um roubo simples e bem sucedido sair do controle e se transformar em um homicídio em massa. Diz aqui que ele não tinha a menor ideia de como lidar com aquela situação e ele foi deixando acontecer. Nesse livro ele fala também sobre crimes que acontecem depois de eventos ou incidentes desencadeadores, que é o que eles chamam de
de estressor. E qualquer coisa pode ser um tipo de estressor para cada pessoa. O John Douglas, ele traçava os perfis, ele começava analisando o relatório do médico legista, ele precisava do maior número de detalhes possíveis, o que saiu da cena, o que claramente foi removido, enfim. As fotos de perícia, caso alguém quisesse fazer alguma observação, ele preferia que fosse atrás da foto para ele não ler aquilo e ter a mesma interpretação. E se houvesse algum suspeito específico, ele não queria que contassem para ele. Assim ele podia fazer uma análise objetiva só dele, sem nenhum outro tipo de influência. Os perfis refinavam muito os suspeitos e davam um foco para as investigações. E era muito bizarro porque às vezes os caras acertavam a cor do carro, acertava a profissão, acertava se era casado, se já teve algum problema. Teve um caso que ele acertou que o cara tinha problema de fala, tipo gagueira. Uma coisa que ele cita aqui que às vezes não bate muito é a idade, que é mais difícil de saber. Além de avaliar as evidências do crime, ele precisava se colocar no lugar do criminoso e também da vítima. Ele precisava conhecer muito a vítima. As reações da vítima também são importantes para prever o que o criminoso faria. O diretor e o elenco do filme Silêncio dos Inocentes ali fizeram uma visitinha pro FBI. Scott Glenn, que é o ator que interpretou o Jack Crawford, personagem agente especial que teria se baseado na vida de John Douglas, dizem aí as fofocas, foi convidado por ele para escutar uma gravação de 2 garotas sendo torturadas até a morte. Esse foi um momento dricão fofoca aqui, só uma curiosidade. Tem um capítulo aqui que ele ressalta que todos nós somos vulneráveis. Todos têm uma pedra. Essa frase tá na série e é o nome de um capítulo aqui. A história que ele conta, que a mãe dele fez uma pergunta e ele se sentiu vulnerável, é real, tá aqui no livro. E aí ele comenta: não lembro se revelei a Pam, que é a esposa dele aqui, meu passado, ou se ela suspeitou de algo, porque ele teria já transado com outras mulheres, enfim. Só achei que na série rola uma atenção pro lado da namorada do cara, que ele fica meio preocupado com quantos caras ela saiu e demonstra um ciúme. Rola uma atenção dessa que eu fiquei meio assim, pra quê? Pra que tá fazendo isso? Como se ele fosse um santo, assim, não sei explicar. E isso não acontece em nenhum momento aqui. O caso do Daryl Gene Devier, que foi aquele da pedra, que é da menina de 12 anos, que morreu com uma pedrada na cabeça, aconteceu à distância. O John Douglas deu todas as instruções à distância pro pessoal, pra fazer as interrogações, aonde deixava pedra, aonde não deixava e tudo mais, e super deu certo. Tem um caso aqui onde um dos agentes quase morreu assassinado a mando da sua esposa. Bem tenso, e também como é difícil investigar casos de assassinatos encomendados por familiares, pessoas conhecidas. E tem uma parte também que fala sobre crimes encenados, né? Quando muda alguma posição ou quer simular que foi um assalto, esse tipo de coisa. Olha, gente, como tem caso bizarro nos Estados Unidos, Deus que me livre. Principalmente nessa época dos anos 80, eu ficava impressionada, mas como é que aconteceu tudo nos anos 80? O que é isso? E bizarro também como uma característica de serial killer é sempre homem e branco. A grandíssima maioria, você pode procurar aí. Aqui não teve nenhuma serial killer mulher, mas teve 2 casos com mulheres, só que era uma coisa mais de desajuste homicida, assim. Eu já tô falando termos aqui que eu tô inventando termos. Esse livro vai falar sobre psiquiatria e também, como o próprio nome do capítulo diz, o dragão às vezes vence. Alguns assassinos que mudam o modus operandi ou que, sei lá, passa algum tempo e outras pessoas, né, aqueles imitadores de crime, entram no meio e aí fica difícil qualquer coisa. No último capítulo ele fala mais sobre a vida pessoal dele, tem uma parte que eu gostei, assim, que eu achei bem foda. Tentamos desenvolver mecanismos de defesa para lidar com o que vemos no trabalho, mas podemos facilmente acabar parecendo uns filhos da puta, frios e distantes. Falando sobre um pouco de distância, frieza com relação à família por causa do trabalho. O livro tem 19 capítulos, 380 páginas, 300 mil marcações, mas essas são minhas. É narrado em primeira pessoa, o que torna a leitura muito mais próxima. Recomendo demais esse livro para quem gosta de ler sobre o assunto. Eu nem gosto de ler, eu gosto de estudar mesmo, gente, porque, sério, eu marquei o livro todo, eu já falei. Você ficava que nem eu vendo o documentário no YouTube sobre serial killer? Então, aqui vai um livrão com muita informação concentrada, muito termo, relato de vida de um agente especial do FBI e um pouco da mente de alguns dos caras mais perturbados que andaram nesse mundo. Pois a história do John Douglas inspirou a série original da Netflix, Mindhunter, e temos meu amorzinho David Fincher como um dos diretores da série. O John e o Mark estão creditados como roteiristas em todos os episódios e alguns outros roteiristas também. Confesso que eu achei que a série seria num tom documental, achei que seria um documentário realmente. Foi uma surpresa ver que era uma ficção, uma surpresa boa, tá? Os nomes na série são
são fictícios, então vou aqui comparar pra vocês. O ator Jonathan Groff interpreta o Holden Ford, que na vida real seria o John Douglas. O Holt McCallany, ele interpreta o Bill Tench, que na vida real seria o Bobby Resler. E a atriz Anna Torv, que interpreta a Wendy Carr, foi um ganho na série, né, gente? Girl Power. É uma psicóloga que tem muito interesse em estudar a criminologia, que quer lançar um livro pra servir como guia nas investigações. E aí eles são todos ali da mesma equipe, eu gostei muito da personagem dela. Eu tinha achado o piloto ousado, porque é um episódio longo, né, tem 1 hora de duração, e muito denso nos diálogos. O que me lembrou do filme Zodíaco, que inclusive é do David Fincher, que inclusive é sobre serial killer, que inclusive eu gosto muito. Por ser baseado em casos reais, a série ela não fica se pegando em mistérios de cada caso. Eles meio que já dão uma boa perspectiva dos crimes, dos suspeitos, utilizando das próprias técnicas, né, ensinando os estudos deles e tudo mais. Tirando aquele caso no começo de cada episódio, que tem um cara bem estranho, o último episódio é um pouco mais confirmador ali, pra quem gosta de ler sobre serial killer, já sabe quem é. E o caso dele também tá aqui no livro. Eu vou deixar no box de descrição um post do blog O Aprendiz Verde, que tem uma comparação de todos os serial killers, né, todos os criminosos que aparecem na série, e eles na vida real. Muito legal, dá uma olhada depois. O prazer de assistir essa série tá nos diálogos, no contato com os criminosos. Eu encarei como uma simulação. Falei, meu Deus, eu vou ver uma simulação aqui de como aconteceu. Óbvio que tudo é visualmente mais bonito do que na realidade, até pra ser mais atrativo, não é mesmo? Tem algumas alterações, algumas adaptações que eu considero como liberdades poéticas pra contar a história de uma maneira melhor dentro do audiovisual. A essência tá toda lá. Na série só não tem nada explícito de crime, não tem nenhuma cena pesada. Eles não carregam nem na descrição dos crimes. Eu acho que a Netflix não quis ir muito pra esse lado, até pra não segmentar muito a série e deixar uma coisa mais abrangente. Eu curti o certo tom de ambiguidade que eles deram pros personagens. A trilha sonora é 10 de 10, anos 80, né, gente? E todo o destaque que eu puder dar, eu vou dar aqui todo o destaque para o personagem do Ed Kemper, que está incrível. Depois, se você assistir um documentário do Ed Kemper real e do Ed Kemper da série, o tom de voz é igual, Mano, é perfeito. Eu achei todos os criminosos muito semelhantes, inclusive, mas o Ed Kemper, ele arrasa. Os diálogos dele são animais. A série, ela não é procedural, como a maioria das séries desse gênero são, tipo o CSI, que sabe, tem o mesmo formato, tem um caso, todo mundo descobre o caso, fim, próximo episódio. Ela é bem sequencial, tem um roteiro ali trabalhadinho e foca muito na psicologia. Bom, eu acho que eu já falei demais, já troquei o cartão de memória uma vez, a bateria uma vez. Eu acho que vocês perceberam como eu gosto desses assuntos, não é mesmo? Se você curte uns bagulho meio mórbido, dá uma olhada na playlist Dose de Morbidez, que eu acho que você vai gostar. Se você ficou interessado nesse livro, tem um link pra compra aqui embaixo. Comprando através dele, vocês ajudam muito o canal. Se você já leu Mindhunter, quer ler Mindhunter, já viu Mindhunter, quer ver Mindhunter, deixa aqui nos comentários, a gente continua conversando. Um beijo e até a próxima. Depois de ler esse livro, eu me acho muito capaz de traçar perfis psicológicos das pessoas. Eu reconheço serial killer agora, se eu quiser. Eu reconheço. Não se esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito e deixar um like se você gostou do vídeo. Obrigada. Eu vou ter que trocar essa bateria porque eu não vou me aguentar. Eu quero me matar.